Olá, que a bênção do Senhor esteja sobre você que nos acompanha aqui nesse dia, no programa Voltemos ao Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Toritama. Eu sou o pastor Abraão e é com imensa satisfação que estarei compartilhando o Evangelho de Cristo Jesus com você nesse dia. E estarei lendo a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos do 12 ao 18, que nos diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Oremos nesse momento, clamando ao Senhor pela sua bênção e pelas suas misericórdias. Nesse momento em que nós estaremos nos debruçando em sua palavra, nos alimentando da sua palavra, oremos ao Senhor. Pai bendito, obrigado, Senhor Deus, porque nesse dia o Senhor nos concede o privilégio de lermos a tua palavra e podermos também, ó Senhor Deus, tê-la, ó Senhor Deus, explicada e aplicada aos nossos corações por meio da pregação do Teu Santo Evangelho. Nós rogamos a Ti que nos abençoe, que nos edifique e que nos conduza segundo a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em 1936, o cientista Albert Einstein, ele chegou a dizer que o grande mistério do mundo é a sua compreensibilidade, né? Este fato de que o homem ele consegue ter uma compreensão, uma percepção acerca de todos os dados que ele consegue juntar no mundo e no universo. Ele consegue ter uma compreensão acerca de muitas coisas, e há quem diga que este é um verdadeiro milagre da humanidade, né? Conseguir compreender de alguma forma o mundo, o universo. Mas assim como informação não é a mesma coisa que sentido, conhecimento também não é a mesma coisa que sabedoria, né? Para muitos conseguem coletar muitos dados, ter muitas informações, mas mesmo assim ainda continuam vivendo sem sentido, continuam vivendo com um grande vazio em sua alma, em seus corações. E o cientista Richard Dawkins que o diga, né? Assim como muitos outros, né? Ele chega a dizer que o universo não tem nenhum propósito, nenhum desígnio, nenhum mal, nenhum bem, nada além de indiferença cega e impiedosa. Então, essa é a percepção que muitos têm, né? Mesmo sendo profundos conhecedores de muitos dados do universo, muitas informações, muitas suposições, como suposições do tamanho do universo, as constantes que fazem com que a vida permaneça existindo, e todos os dados, todas as informações que conseguem colher a partir das ciências que o homem consegue desenvolver, mas muitos continuam vivendo como que a vida não tivesse sentido, continuam com um enorme vazio em suas almas e em seus corações. E aqui nós estamos diante de um texto em que um homem, ele busca sentido a partir daquilo que ele pode estudar, né? A parte do conhecimento revelado de Deus. É basicamente isso que o pregador aqui do livro de Eclesiastes, ele está nos mostrando nesses versículos do 12 ao 18. Ele está fazendo uma acurada investigação, ele está esquadrinhando, ele está se informando com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. É aquilo que a gente vê aqui no versículo 13. E quando ele fala sobre essa palavra esquadrinhar e se informar, isso expressa mesmo a seriedade dos seus esforços. Ele está mesmo se empenhando em sua busca, que é tanto extensa quanto intensa. Ele, de modo muito intenso, ele está buscando de fato compreender tudo aquilo que se faz debaixo do sol, na nossa realidade, daquilo que se compõe nas relações humanas, nos trabalhos humanos, tudo aquilo que nós fazemos. Ele está buscando sentido
mas ele chega a uma conclusão um tanto que desanimadora, né? E o que ele está apresentando aqui é de fato a visão do homem distante de Deus, a visão do homem distante do conhecimento teológico, distante do conhecimento da revelação de Deus. Ele chega a dizer no versículo 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Então ele vai se expressar dizendo: e eis, né, esse eis aqui é uma ênfase que ele está dando. Ele diz: e eis que tudo era correr atrás do vento, era como se tudo fosse em vão, é como se não valesse a pena, é como alguém que estaria desferindo golpes no ar, é como se não fizesse sentido, absolutamente nenhum sentido. E essa é justamente a condição do homem distante de Deus, essa é justamente a condição do homem que busca conhecimento, mas que não leva em consideração a revelação do Deus que fala, do Deus que se comunica, do Deus que se revela na pessoa do seu Filho. Os homens vão continuar sem sentido, os homens vão continuar com enorme vazio em suas almas, os homens vão continuar desta forma, insatisfeitos e dizendo que é correr atrás do vento. E esta é a coisa que ninguém quer, é viver sem sentido. O homem não quer viver sem sentido, independentemente do seu referencial teórico de pesquisa. Ele não quer se sentir como uma máquina que vai ser descartada no final do jogo, né? Afinal de contas, todos morrem, né? E se nós não temos um propósito, se nós não temos uma perspectiva, se nós não temos um senso de algo que nos faça ter uma percepção de que vale a pena viver, né? Então isso vai ser algo terrível, algo absolutamente angustiante. Observe que o pregador, ele relaciona essa pesquisa que ele está fazendo, essa pesquisa com a sabedoria humana, ele relaciona com aquilo que ele expressa, que é no final do versículo 12, que este é um enfadonho trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Aqui ele está relacionando justamente no original com Adão, né? Que Deus impôs aos filhos de Adão, né? Aquilo que a gente pode refletir no texto original, e é algo que está relacionado com a dor e o sofrimento que vem depois da queda, né? A terra passou a produzir cardos e abrolhos, do sol do teu rosto tu comerás, é isso que está escrito, dores que são multiplicadas para a mulher, né? Quando ela então vai dar à luz, e todas as dificuldades que surgiram depois da queda em pecado, e assim também o está na busca do homem por sentido, né? O homem, ele continua buscando sentido, né? Ao longo da história da humanidade nós vamos ver que ele está buscando sentido, né? Ele está nessa busca, nessa aflição, buscando uma razão por meio da qual ele possa olhar e dizer: vale a pena existir. Mas o fato é que distante de Deus o homem nunca vai encontrar uma resposta satisfatória. Distante de Deus ele nunca vai encontrar satisfação. É interessante o que o poeta Paul Murray, ele diz que Deus é o buraco da agulha através do qual todos os fios do universo são puxados. Ele é o único por meio do qual todas as coisas são sintonizadas e fazem sentido. A vida passa a fazer sentido tão somente a partir da perspectiva daquilo que nós podemos compreender em Deus. O Deus que se revela, o Deus que nos comunica a sua palavra, o Deus que nos faz ter de fato uma real percepção daquilo que é o mundo. Todos os homens anseiam por sentido, todos os homens desejam profundamente significado e sentido em suas vidas, todos os homens desejam isso. E o cristianismo tanto faz sentido em si mesmo, quanto ele faz com que tudo mais tenha sentido, tenha propósito, tenha um porquê, tenha de fato algo que faça valer a pena. O cristianismo tem isso. E é interessante que o C.S. Lewis, ele diz que acredito no cristianismo como acredito que o sol se levanta, não apenas porque o vejo, mas porque também por intermédio dele eu vejo tudo mais. E assim é o cristianismo, não é? Assim é o evangelho de Cristo. Assim é o homem, quando tem um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus, ele consegue ver a tudo mais em sua volta, ele consegue ter uma percepção do seu ser, ele consegue ter uma percepção daquilo que é a humanidade, aquilo que é o universo, e por que nós existimos. Ele tem as respostas que ele precisa, que ele busca em seu coração. Respostas profundas e cruciais, tais como o mundo veio à existência,
Nós temos isso na revelação bíblica. O Senhor, o Criador dos céus e a terra, foi quem formou todas as coisas. Ele chamou as coisas que não existiam a virem à existência. A pergunta que os homens fazem: por que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou nesse mundo? O Evangelho tem a resposta. Nós somos criados para a glória de Deus e para sentir prazer nele eternamente. Nós somos criados para a glória de Deus. Veja essa resposta, é a resposta mais gloriosa para você que de repente está se sentindo completamente vazio e que está dizendo que a vida é inútil, que é correr atrás do vento, e você que de repente está aí na mais profunda depressão. Atente para essas palavras, atente para aquilo que eu estou lhe dizendo nesse dia, aquilo que o Senhor está falando com você nesse dia. Nós somos criados para a glória de Deus, para sentir prazer nele e gozá-lo eternamente. Essa é a finalidade da nossa existência. Nós somos criados para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo que existe, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E assim todas as obras da criação louvam e exaltam ao Senhor. Esse é um propósito magnífico por meio do qual nós vivemos nesse mundo e podemos viver de modo consciente, não apenas de modo passivo, mas conscientemente glorificando a Deus, se rendendo a Cristo, se arrependendo dos nossos pecados, confessando Cristo como Senhor, o único e suficiente Senhor das nossas vidas. Que propósito glorioso viver para a glória de Deus. Não viver para nós mesmos, não viver para o nosso egoísmo, para o nosso hedonismo, para tudo aquilo que nós podemos criar para se criar para nos autoglorificar. Não, esqueça isso. Mas viver para a glória de Deus, viver para a glória do Senhor, Criador dos céus e da terra. E talvez a gente possamos ter perguntas outras, como: por que o sofrimento existe? Por que o mal existe? Por que há tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, tantas lágrimas? O cristianismo também nos oferece algo que é de extrema relevância para nós enfrentarmos o sofrimento, porque o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para enfrentar os mais terríveis tormentos no corpo e na alma, para que por meio dele nós pudéssemos vencer toda a dor e todo o sofrimento. Naquele dia que haverá de chegar, aquele dia quando nós estaremos com o Senhor na glória celeste, e não mais haverá dor, nem pranto, nem clamor no novo céu e na nova terra. Veja, o Senhor mesmo, Jesus Cristo, Ele sofreu. E o que há de ser de nós, miseráveis pecadores? Os homens que estão todos mortos em seus delitos e pecados, todos pecaram. Por um só homem veio o pecado ao mundo, e assim também todos pecaram. Todos pecaram. Em Adão todos caem. Mas em Cristo todos são levantados. Em Cristo todos são levantados por meio do seu sacrifício, que Ele realizou de si mesmo, a sua entrega consciente, que Ele realizou de si mesmo para que por meio dele nós tivéssemos a salvação, nós tivéssemos a vida eterna, nós fôssemos salvos dos nossos pecados. E Ele é aquele do qual está descrito lá em Mateus 12, 42, que Ele é maior do que Salomão. Ele é aquele em que toda a profundidade da sabedoria reside nele, está nele, habita nele. Ele é a sabedoria de Deus revelada. Ele é aquele que é maior do que Salomão, aquele que está nos falando aqui, aquele que está nos apresentando um quadro escuro para nos conduzir à luz. É este o trabalho aqui do pregador. Ele está apresentando as trevas às quais os homens se encontram. Ele está expressando mesmo aquilo que os homens sentem quando estão distantes de Deus. É por isso que ele diz aqui, tudo é correr atrás de vento, é justamente para que nós sejamos impulsionados para a luz que há em Deus. Em Cristo, nós encontramos toda a profundidade da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, nós encontramos a resposta de que faz sentido viver. Nós encontramos um propósito adequado e suficiente para as nossas vidas. Nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós necessitamos. É interessante porque o texto ainda nos traz mais
algumas questões que são interessantes de nós comentarmos e observarmos e tê-las aplicadas à nossa vida. Ele diz no versículo 15 que aquilo que é torto não se pode endireitar e o que se falta não se pode contar, né? É interessante porque o homem ele consegue fazer muitos avanços científicos, ele consegue ter muito progresso em muitas ciências humanas, mas mesmo que ele consiga ter muito progresso, ele sempre vai se deparar com questões que ele não pode endireitar, que ele não pode corrigir, que ele não pode trazer de fato uma cura para aquilo que está diante dele, aquele problema, ele não pode trazer uma correção. Chega um determinado momento que a ciência diz, nós não conseguimos mais ir adiante a partir daqui. Né? Aquele momento em que o médico olha para a família de alguns pacientes e diz, olha pai, olha mãe, olha irmão, olha você que está aí, né, com o seu parente internado, quem sabe em uma UTI, né, está em um quadro difícil, o médico olha para essa pessoa e diz, você precisa ter fé, você precisa orar agora, viu? Porque nós não temos mais nada o que fazer, né? Então, em muitos momentos, a ciência vai se deparar com isto diante dela, né? Aquilo que é descrito aqui com que o que é torto não se pode endireitar. E é justamente aí que o ato da fé, ela entra. Quando nós cremos em Deus, nós temos a certeza de que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, como está escrito no Evangelho. O Senhor é aquele que pode endireitar aquilo que está torto e de modo especial também a própria alma, o próprio coração humano que foi corrompido pelo pecado, o coração humano que foi completamente contaminado por este terrível mal que é o pecado, a alma humana que foi completamente distorcida, a imagem de Deus que foi manchada, que foi distorcida no homem, pode ter a sua correção por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo, por meio da obra de Cristo, por meio daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. O homem torto pode ser endireitado, o homem desmantelado, na nossa linguagem popular, pode ser endireitado, o homem, a mulher, o jovem, não importa quem seja. Ah, mas está enfiado nas drogas, mas está enfiado no alcoolismo, não consegue soltar o álcool, não consegue, não sente forças. Em Cristo nós encontramos a força necessária. E é Ele mesmo que estende as suas mãos para nos salvar, para nos redimir e para nos moldar segundo a sua imagem. O Senhor é o Todo-Poderoso que pode corrigir as tortuosidades da alma humana, aquilo que é torto, aquilo que nós não podemos endireitar por nós mesmos. Observe isso que eu estou dizendo, o que o Senhor nos faz refletir em sua palavra nesse dia. Nós não conseguimos corrigir a nossa alma por nós mesmos. Não é o nosso intelecto, não é a nossa razão, não é nada que nós possamos produzir por nós mesmos que vai corrigir as imperfeições da nossa alma e o pecado que habita em nós. Mas é tão somente a graça de Deus em Cristo Jesus. É pela fé, que é um dom de Deus, que é algo que não vem de nós mesmos, nós não produzimos fé por nós mesmos em nosso coração, é Deus que nos dá a fé para crermos nele, para crermos no seu Filho, para crermos na sua palavra. É tão somente Ele que pode corrigir as imperfeições da sua alma, de repente de alguém que está ao seu redor, que está necessitando de uma obra da graça de Deus em seu coração. É tão somente o Senhor quem pode transformar. Não existe nenhum outro além dele. E assim também todos os impossíveis em nossas vidas. Só o Senhor é quem pode realizar, de fato, endireitar todas as coisas. Todas as coisas que são impossíveis aos homens não são impossíveis a Deus. E Ele pode endireitar. E mais uma vez aqui, quando Ele diz que aquilo que falta não se pode contar, nós podemos refletir sobre, de fato, esse anseio, esse vazio que há no coração humano. Ele está sempre querendo mais e mais. Ele está sempre desejando mais, há sempre uma insatisfação. E parece que a conta não fecha, parece que as contas não batem. E muitos que tentam manipular os números, entenda isso de modo figurado, né? Muitos tentam dizer, mas eu já vivo plenamente satisfeito, né? Eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu não preciso desse negócio de igreja. É um auto-engano. É um auto-engano. É alguém que está se auto-enganando,
porque sabe que de fato existe um vazio na sua alma, e esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Só o Senhor é aquele no qual nós encontramos a satisfação para a nossa alma. Aquilo que se falta não se pode contar. Os homens estão constantemente sentindo falta de alguma coisa. E aquilo que vai completar a alma humana, o coração, o anseio do coração humano é o Senhor. É Deus quem vai trazer de fato a plena satisfação. É Deus que vai dar graça para que possa então dizer assim como o salmista: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me falta, porque eu tenho o Senhor em minha vida. Então, mesmo que me falte dinheiro, mesmo que me falte relacionamentos, mesmo que me falte tudo nesse mundo, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho Deus, eu tenho aquele que é o meu rochedo, eu tenho aquele que é a satisfação da alma. Então, mesmo em meio às escassez desse mundo, mesmo em meio aos desertos desse mundo, eu encontro paz, eu encontro refrigério, eu encontro um descanso para a minha alma, eu encontro de fato uma satisfação em minha alma, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que lágrimas estejam sendo derramadas, mesmo que eu esteja consciente de que eu estou sofrendo, mas eu encontro deleite em Deus, e Ele é aquele que me sustenta em meio aos vales, em meio às dificuldades, em meio às tormentas dessa vida, em meio a tudo quanto nos acontece. O Senhor é aquele que está nos sustentando com seu braço forte, com a sua mão poderosa, está nos guiando para a glória do seu nome, e Ele mesmo é a satisfação da nossa alma. Nada nesse mundo satisfaz, nada. É aquilo que nós vamos continuar vendo aqui nesse trecho em que nós lemos da palavra. Veja como é rico, como nós somos edificados pela palavra do Senhor. Ele diz ainda: apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estutícia. Essa loucura e estutícia são palavras sinônimas que está se referindo não a uma insanidade mental física, mas de fato a imoralidade. O pregador foi aquele que se desviou por um tempo dos caminhos de Deus, foi aquele que atolou o pé na jaca em toda a imoralidade, foi aquele que foi um cara que ostentou mais do que qualquer outro desses playboys que a gente vê por aí, esses playboys ostentadores, né? Salomão, o pregador, ele teve um verdadeiro harém à sua disposição, 1000 mulheres à sua disposição. Foi um homem muito famoso, foi um homem de muita fama, um homem que teve muitas riquezas, um homem que se deu de fato aos prazeres de modo hedonista. Ele se entregou completamente à loucura, à estutícia. E veja qual é a sua conclusão diante dessa entrega que ele fez aos prazeres do seu próprio coração. Não que seja errado nós sentirmos prazer, mas existe uma forma correta de nós termos prazer, de nós nos relacionarmos sexualmente, de nós desfrutarmos das bênçãos de Deus, o comer, o beber e o viver nesse mundo. Existe uma forma correta, segundo a palavra do Senhor, mas não foi dessa forma. Ele foi completamente desenfreado, se entregando completamente aos prazeres da sua alma, nesse momento em que ele estava distante de Deus. E ele conclui dizendo que depois de tudo isso, ele veio a saber também que isto era correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Viver uma vida voltada inteiramente para o prazer e distante de Deus e dos propósitos de Deus, distante do temor ao Senhor, é correr atrás do vento. É algo inútil. É algo que não vai trazer frutos para a eternidade em sua vida. É algo, de fato, que é sem sentido. Sem sentido. A única coisa que vai fazer sentido no desfrute dos prazeres nesse mundo é quando nós desfrutamos desses prazeres no temor do Senhor. É quando nós desfrutamos dos bens que Deus nos dá, levando Ele em consideração. É quando nós nos lembramos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, como lá no final do livro aqui de Eclesiastes ele vai falar, né? Lembra-te do teu Criador, né? Nós precisamos lembrar do nosso Criador em meio às bênçãos que nós estamos desfrutando, em meio à prosperidade que nós estamos desfrutando, que é um bem de Deus, em meio a tudo aquilo que nós temos. Nós precisamos viver de modo que agrade ao Senhor, que glorifique o nome do Senhor, viver no temor do Senhor, pela graça dele. E ele conclui dizendo aqui no versículo 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Há muitos que
estão buscando sentido na filosofia, na psicologia, nas ciências humanas, nas análises históricas, mas todo conhecimento a parte de Deus é algo que vai trazer sofrimento, angústia, dor, aquilo que ele está descrevendo aqui, que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Toda a ciência distante do conhecimento de Deus vai trazer, de fato, mais tristeza, vai ser, de fato, algo aflitivo, angustiante, pesado, né? Todas essas matérias, todas essas faculdades humanas são importantes, né? A filosofia, as ciências, a psicologia, todas essas coisas são boas, trazem bons avanços para a humanidade, mas distante do conhecimento de Deus vai ser tudo aflição, tudo angústia, tudo sofrimento. É necessário que estejamos unidos àquele que é a sabedoria, o próprio Deus, o próprio Cristo, para que possamos desfrutar de alegria. Na medida em que aumenta o nosso conhecimento, podemos também ter esperança, podemos também ter alegria, podemos ter, de fato, um sentido para a nossa vida. E isso nós só encontramos no Senhor. Então, que Deus te abençoe nesse dia, que você que está em busca de sentido, possa encontrar o sentido nas Sagradas Escrituras, em Cristo Jesus, em Deus. Você que está aí, de repente, completamente triste, angustiado, vivendo de fato como se não tivesse um propósito, uma razão para viver, um sentido para viver. Encontre sentido e propósito no Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, que o Senhor te abençoe. Obrigado por ter estado aqui conosco durante esse tempo. Que o Senhor lhe conduza ao sentido que só pode ser encontrado nele mesmo. Em nome de Jesus.